Estamos na tua presença, Pai amado, mais uma oportunidade. Queremos agradecer, Pai amado, por surpresa esse dia, Pai amado, as nossas vidas. Dá essa oportunidade de estarmos aqui juntos com a igreja, reunidos para levarmos a palavra do Santo Nome. Nesse momento queremos agradecer por cada nome contribuído aqui nesta noite, com os dízimos e com as ofertas, Pai amado, que o Senhor vem assim, conduzindo cada um, Pai amado, faz parte, Senhor, da tesouraria desta igreja, que venha estar usando, Senhor, esse dinheiro apenas para a tua obra, para multiplicar, Senhor, aqui nesse local, Senhor, a tua verdade. Mas também queremos agradecer por aqueles que não puderam nessa noite contribuir, que sabem, Pai amado, cada um, Pai amado, pensando na oração, Pai amado, o Senhor vem dando novas oportunidades para cada um contribuir de acordo com a tua vontade. Também queremos te apresentar a vida do céu, chamado Pedro, e nesse momento dá essa oportunidade, Pai amado, único, Senhor, pregar a tua palavra, Senhor, e está trazendo para os nossos corações aquilo que o Senhor colocou no coração dele nessa noite. Esconde ele da cruz, Pai amado, que ele venha falar unicamente a tua palavra aqui nessa noite. Nós viemos aprender e a tua conversão e a tua vontade. Cuide de cada um, nós choramos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos 17. Vamos estar lendo versículo 16 ao 31. Atos 17, do verso 16 até o verso 31. Amém? Atos 17, do verso 16 ao 31. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava a sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outra coisa, não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana,
para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o posso achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração dele, de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhada pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica os homens que todos, em toda parte, se arrependem, porquanto estabeleceu o dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém? Esse texto, onde o apóstolo Paulo dirige o discurso em Atenas, ali a seus ouvintes nesse Europa. Eu quero um pouquinho conversar com os irmãos e trazer a memória o que vinha acontecendo com Paulo. Paulo, na sua viagem missionária, pregando a palavra de Deus, ele chega em Tessalônica. E ali ele começa a anunciar o Evangelho, a pregar o Evangelho. E algumas pessoas começam a crer no Evangelho. No entanto, alguns judeus começaram a se invejar de Paulo. Então ali contrataram alguns homens de perigo da malandragem para causar confusão. E eles levaram as autoridades a questão, e um companheiro de Paulo foi preso e foi solto depois de pagar ali o que foi requerido dele. E Paulo foi aconselhado a sair de Tessalônica. Então Paulo vai para para Bereia. E ali ele começa a anunciar o Evangelho em Bereia. Ficaram sabendo em Tessalônica que Paulo estava em Bereia anunciando o Evangelho. E esses mesmos judeus foram para lá para causar tumulto. E os irmãos de Bereia decidiram que seria melhor Paulo seguir viagem. Alguns companheiros de Paulo ficou em Bereia, Timóteo e Silas ficou ali em Bereia, e Paulo foi levado e deixado em Atenas. E ali em Atenas, Paulo começa a anunciar o Evangelho. Atenas era a capital da Grécia, uma grande cidade, onde o berço da filosofia. Grandes filósofos nasceram ali, e ali tinham sua história, como Platão, Aristóteles. E Paulo ali chega anunciando o Evangelho, falando de um Deus que aquele povo não conhecia, mas uma cidade que buscava de algumas formas aproximar do Deus, se aproximar da questão espiritual, por meio da filosofia, por meio das ciências, por meio do conhecimento. Paulo ele se observa em Atenas que havia muitos altares, muitos deuses. E ele vê que ali havia um aglomerado de idolatria de deuses pagãos. É interessante que o apóstolo Paulo, no versículo 16, diz que o Espírito se revolta, se agita dentro dele, em face da idolatria que havia naquela cidade. Uma grande cidade, conhecida como centro de conhecimento, cidade de grandes filósofos. Se você for pesquisar sobre Atenas, vai marcar ali a sua civilização, o conhecimento, a busca pelo conhecimento. No entanto, o que Paulo vê é um aglomerado de idolatria. E ele começa a anunciar o Deus Todo-Poderoso.
Eu quero aqui nesse texto, nesta noite, destacar alguns pontos, meus amados irmãos. Primeiro é que a idolatria dominante da cidade, versículo 16. Porque a idolatria era dominante naquela cidade. Não é de se admirar que ainda hoje isso é muito comum. A idolatria, os deuses criados pela mente humana, pela intelectualidade, pelo gozo e desejo do homem. O ser humano, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O homem tem uma capacidade de criar seus próprios deuses e se prostrar diante deles. Paulo chega naquela cidade, ele fica transtornado, fica comovido com a profunda idolatria daquele povo, por mergulhado nas suas práticas pagãs. Apesar dali haver sinagoga judaica, havia um povo que supostamente adorava ao Deus Todo-Poderoso. O que marcava aquela cidade era a sua idolatria. Meus amados, a nossa sociedade atualmente é marcada pela idolatria. Até mesmo muitos cristãos ou muitos crentes têm se tornado idólatras. Sim, muitos crentes têm se tornado idólatras, que idolatram um pregador, que idolatra um grupo musical, ou outras deuses que eles têm criado e idolatrado. Mas qual tem sido a resposta do povo de Deus em face à idolatria? Qual é a resposta daqueles que são salvos, que foram transformados pelo poder do Evangelho diante de tamanha idolatria que nós temos visto em nossa sociedade? Paulo ele não se cruzou os braços e foi fazer tendas para sustentar, ou foi simplesmente cuidar da sua vida, já que vinha fugindo já de 2 cidades, vinha correndo, saiu porque a sua vida corria risco de morte. Ele sai escoltado, escondido de Tessalônica. Ele sai levado pelos irmãos de Bereia, porque havia um grupo que estava revoltado contra eles, levantando um tumulto naqueles locais. E ele chega em Atenas, ele não vai simplesmente cuidar de descansar porque os dias estão difíceis. Não. Ele vê uma situação deprimente daquela cidade e começa a falar do Deus Todo-Poderoso. O segundo ponto do texto nos ensina que o mundo precisa ser combatido, o mundo com sua filosofia. O versículo 18, ele fala em alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo de perguntar: se quer dizer esta tagarela? E outros parecem pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus é a ressurreição. Os epicureus e os estoicos eram 2 grupos filosóficos muito fortes naquela cidade. Se você for pesquisar sobre esses grupos, os epicureus e os estoicos, mostra que eles tinham ramos de filosofias diferentes. Um desse grupo não acreditava na reencarnação. O outro grupo eles acreditavam na busca pelo prazer para realizar os seus desejos. Então eles incentivavam a busca pela felicidade, mergulhando nos seus prazeres, só que de forma moderada. Isso ele não incentivava a libertinagem, mas incentivava essa busca pelo prazer. Outro grupo incentivava a busca de conhecimento, para que sua alma fosse elevada e saciada, e pudesse ter uma elevação nesse nível espiritual. Eram grupos que tinham uma boa retórica, oratória, que eram bem perito nessa questão da fala, do discurso. Paulo começa a discursar, falar sobre Jesus Cristo. E esses grupos filosóficos, eles entendiam que precisavam buscar a sua elevação espiritual. E ver alguém falando sobre uma nova
salvação, sobre um Deus que eles não conheciam, um Deus que eles não entendiam. Então eles ficam curiosos. Se eram filósofos e buscavam conhecimento, se apareceu um novo ramo filosófico aí, eles tinham interesse de conhecer e talvez debater suas ideias para ver se alguma coisa se encaixava ou se acrescentava alguma coisa no seu currículo. E eles passam a ouvir o apóstolo Paulo. Diz que eles conduzem Paulo ao aerópago para que ele pudesse se reunirem ali e fazer ali os seus debates, suas perguntas, seus questionamentos, poderem ouvirem e falar, poder ali colocar os pingos nos is. O mundo atual está cheio de filosofias, de homens buscando conhecimento. A ciência tem se evoluído, as religiões têm buscado na filosofia ou na ciência encontrar o seu espaço na sociedade. O homem tem buscado conhecimento diversos e muitos têm buscado por meio do conhecimento uma elevação espiritual, ou pensando que por meio do conhecimento filosófico, teológico ou de ciências naturais, ciências modernas, pode assim alcançar uma elevação espiritual ou chegar a um ponto mais alto espiritualmente. Não tem sido muito diferente em nossos dias o que tem acontecido. Muitas pessoas têm se enchido de conhecimento, mas estão vazios da presença de Deus. Estão cheios de sabedoria, cheios de teorias, mas estão vazios de Deus. O que esses grupos filosóficos falam é que parece pregador de estranhos deuses. Parece pregador de estranhos deuses. Vamos ver o que esse homem está falando. Vamos ver o que esse cidadão está aí ensinando. Talvez a gente consiga aproveitar alguma coisa. O que parece que a princípio que eles buscavam não era resolver a situação de sua alma, a escravidão do seu espírito, resolver a questão do seu pecado, não. O que eles parece que a princípio buscavam era simplesmente trazer um pouco mais de conhecimento, de luz à sua mente. Mas o que Paulo estava falando para eles era novidade sobre a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para trazer não mais conhecimento, não mais uma filosofia, não mais uma religião, mas para salvar o pecador, para transformar o homem escravo do pecado, para fazer dele um cidadão do céu, libertar o homem que está vivendo debaixo da escravidão, escravo do pecado, trazer restauração para um homem que está vivendo subjugado debaixo do pecado. Esse texto nos mostra sobre confrontar o estilo, Paulo confrontar o estilo de pecado do homem sofrendo com a palavra ou sofrendo com a palavra de Deus, para dar o estilo de vida do homem, mostrando a ajuda, mostrando contrapondo com a palavra de Deus. O versículo 22 ao 26 vem confrontar o estilo de vida, contrapondo com a palavra, com a vontade de Deus para o pecador. Vejamos o que diz a partir do versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos.
Ou seja, o problema daquele povo não era a questão de não ter religião. Paulo percebe que era um povo religioso. Nós temos visto isso hoje de forma muito clara em nossa sociedade. Nós estamos numa sociedade que o povo é acentuadamente religioso. Às vezes tem pessoas que você conversa com ela, se você não conviver um pouco mais, você não vai saber que ela não serve a Deus. Porque pela sua fala, pelo seu linguajar, parece alguém que é temente a Deus, alguém que ama o Senhor, alguém que realmente segue ao Senhor. Mas só a partir de um pouco mais caminhar com ela, você percebe que não, ela não teme a Deus, que ela não ama a Deus. Ela é apenas uma pessoa religiosa, mas que tem vivido a sua vida do jeito que lhe agrada, segundo os seus padrões, segundo as suas normas, segundo os desejos malignos do seu coração. É uma pessoa religiosa. E é isso que Paulo percebe quando ele chega em Atenas, ou quando ele começa a andar pelaquela cidade. E ele fala isso para aqueles cidadãos: em tudo vos vejo que vocês acentuadamente religiosos. Então, a nossa sociedade está infestada de religião. As pessoas estão saturadas de religião. As pessoas estão vivendo mergulhadas em religiosidade. Ela guarda dias, datas comemorativas. Elas dão esmolas, ofertas. Elas vão até a igrejas, a cultos, a missas, a programas religiosos. Fazem até suas orações, até chegar a citar textos bíblicos. No entanto, estão longe de Deus, separados do Senhor, mergulhados no pecado. Paulo continua no versículo 23: porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Esse é um problema na nossa atualidade. As pessoas estão adorando todos os tipos de deuses, e também estão adorando ao Deus desconhecido, ao Deus que os atenienses fizeram no altar e colocaram lá uma inscrição no altar: ao Deus desconhecido, para que não ficasse nenhum Deus de fora. Eu não sei se foi essa a intenção do que fez o calendário, quando colocou lá o dia de todos os santos. Vai que eu esqueci algum santo, eu vou colocar aqui, isso aqui para alcançar todos. Parece essa inscrição dos atenienses. Tinha um Deus, outro Deus, Diana e outros vários deuses. Mas você, quem sabe tem algum Deus que nós estamos esquecendo? Então vamos fazer um altar ao Deus que nós não conhecemos, para que não fique de fora, para que não se zangue também. A nossa sociedade, eu não sei se alguns dos irmãos aí escutam o programa da Arimateia. Arimateia é o nome de Santana, não sei se são os dois, e todo dia eles citam o nome de um santo. Porque eu não era crente ainda, nós trabalhávamos na serralheria, e lá tinha um rádio que ficava ligado direto, mas já estava ligado já. Eu andava lá, todo santo dia tinha um santo. Todo dia, e tem dia que tem mais de um santo. Tem que ter mais de um santo lá. Os atenienses, eles tinham vários deuses. Vários. Se prostravam a ele, fazer suas oferendas, seus sacrifícios, as adorações. Talvez ele chegasse diante do altar, Deus específico, prestasse um sacrifício a ele também. Você é um Deus desconhecido, não se irrite comigo. Eu não te conheço, mas está aqui alguma coisa para ti. Em nossos dias, muita gente tem feito exatamente isso. Posta seus status: eu amo o Senhor. Na segunda-feira, na terça-feira, quarta-feira, quinta, sexta, aí sábado coloca lá sextou, mas na sexta-noite, coloca lá sextou. Aí posta nas mesas de bar
fazendo todas as porcarias. Ou seja, estão servindo a todos os deuses, mas não querem deixar ou perder a bênção do Deus Criador do céu e da terra. E Paulo começa a confrontar essas pessoas no seu estilo de vida. Fala, não pode ser assim, não é assim. O versículo 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não é esse santuário, não é esse templo, não é este altar. Esse é o Deus que criou os céus e a terra. Esse Deus tem padrões. Esse Deus tem normas claras e objetivas e inegociáveis. Normas que ensinam a adoração e o adorador como deve adorar e como deve viver e servi-lo. Precisamos confrontar a nossa sociedade hoje, falando sobre esse Deus Criador do céu e da terra, que Ele tem normas claras, específicas, inegociáveis e imutáveis de como devemos servi-lo e viver. É interessante ouvir um dia desse uma frase dizendo que Satanás não tem nenhuma dificuldade em dividir o seu adorador. Não tem nenhuma dificuldade que os adoradores sirvam a Deus, que presta culto. Satanás não tem nenhum problema que seu adorador faça isso, que o seu servo faça isso. Pode fazer tranquilamente, pode ir na igreja, prestar culto, ser dizimista, dar oferta, fazer outros atos religiosos. Porém, Jesus Cristo não divide os seus servos, não compartilha os seus adoradores. Ele exige exclusividade. Ele exige que aquele que o adore exclusivamente, que o sirva exclusivamente, que viva de forma exclusiva para Ele. É a palavra de Deus diz: porque dele, por Ele, por meio dele, é todas as coisas para Ele. Ele criou os céus e a terra e tudo que nele existe. Por isso Ele exige uma adoração exclusiva, que vivamos de forma exclusiva somente para Ele. Que durante toda a semana nós postamos nosso estado que Ele é Deus, e que no final de semana nós o rendemos adorações e louvores a Ele. Não existe negócio de sexto ou não, mas que prostrar diante do Senhor em adoração. Não adianta na segunda-feira postar um versículo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas no sábado nas mesas de bares. Eu não sei se algum dos irmãos já viram isso. Quem já andou por mesas de bares já viu. Alguns que bebiam e pegavam seu copo de bebida e derramavam um golinho e diziam que era para o santo, e o resto mandava no peito. Alguns tinham até falar uns versinhos para o santo qualquer, e continua bebendo. Se arrumar fácil, dali da mesa onde ele está no baile, vai as dedos com a prostituta. Tira o pão da boca do filho, a mesa da sua esposa, e coloca uma mesa de bar na própria casa da prostituta. Quantos não têm deixado de estudar sua família para legar os seus bens a uma prostituta, ou deixar no bar, ou em outros vícios? Mas dizem, sem nenhuma cerimônia, que Deus é tudo para eles. Quantas pessoas têm feito isso? A palavra do Senhor nos ensina: Deus é um Deus que exige exclusividade. Quantas pessoas têm se aproximado de Deus porque querem alcançar algum benefício, alguma bênção, mas não querem entregar a Deus o seu coração, a sua vida? Alguns dias atrás dei carona a uma pessoa e tinha conversando, e ela falando: durante alguns tempos eu fui crente, servia ao Senhor, eu e meu esposo servimos a Deus, éramos crentes,
Mas meu esposo começou a bagunçar as coisas, começou a namorar, começou a beber, se afastou do Senhor. Aí eu bebi mais, eu saí da igreja para não pecar mais. Mas eu vou voltar. Mas eu oro muito. As pessoas não querem assumir que Deus não é prioridade na sua vida. E como que o outro pecou, então eu me afastei do Senhor. Isso é uma falácia. Eu estou querendo culpar o outro por causa do meu pecado. Dizer, não, porque ele fazia, ele vivia assim, então agora eu estou vivendo dessa forma. Eu me afastei do Senhor. Não, isso não é verdade. Porque o seu coração nunca foi transformado. Que o seu coração nunca foi moldado. Que você foi apenas um religioso, uma religiosa que buscava alguns benefícios de Deus e não aguentou mais. Então você se afastou de Deus por isso. Quando amamos a Deus, quando Ele torna o Senhor de nossa vida, o mundo pode cair ao nosso terreno, vai vir no altar do Senhor, adorando, servindo, louvando, bendizendo. Mesmo que o sangue rola, as lágrimas rolam, vamos continuar prostrando os pés do Senhor, porque Ele é a melhor coisa que nós temos. Nada mais nesse mundo vale a pena senão nos prostrar e render diante do Senhor. Mas queridos, precisamos confrontar este mundo, o seu estilo de vida pecaminoso, com a palavra de Deus. Não adianta sermos um cristão de 4 paredes, ou com alguns atos religiosos, viver uma vida pagã, cheia de idolatria. Paulo prossegue no versículo 25 e 26. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Paulo fala para aquele povo cheio de religiosidade. Deus não é servido por mãos humanas. Os seus atos religiosos, os seus sacrifícios, os seus benefícios, não servem nada. O salmista, Deus fala para o salmista: olha, se eu precisasse de touros e animais, está aí os campos todos cheios, eu criei todos os animais do campo, como campos bosques que voam pelo céu, e eu que fiz. Deus não bebe sangue de touro, Deus não come carne no sacrifício. Deus não está pedindo que tenhamos uma vida religiosa. O que Deus exige de nós, temos um coração quebrantado, um coração contrito. Em Oséias ele fala: não rasgue as vossas vestes, antes rasgai o vosso coração diante do Senhor. Derrame o nosso coração diante de Deus. O ser humano tem uma capacidade tremenda de prestar atos religiosos diante de Deus, e às vezes fazer bem feito, espetáculos, com louvores que parece algo extraordinário, com cânticos. Tem pessoas que são habilidosas em montar um teatro e ali cantar hinos e cantar bem, e tocar bem, com músicos tocando muito bem, com vozes bonitas. A pergunta é: aquele coração está prostrado, rendido, derramado diante do Senhor? Toda aquela performance que está apresentada realmente está sendo levada para Deus simplesmente para cativar uma plateia, ouvintes? Temos visto os escândalos e mais escândalos na mídia de igrejas que têm artistas e mais artistas, com vozes bonitas, músicos e mais músicos que tocam belamente, mas que estão com o coração longe do Senhor. Meus queridos, o Senhor não está em busca de performance humana, de voz bonita humana. Você está buscando um coração quebrantado, contrito, derramado diante do Senhor.
aquele que se prostra em quebrantamento, que se prostra em rendimento diante do Senhor, se rendendo totalmente diante do Senhor, e se humilha diante do Senhor. A própria palavra diz que Deus busca um coração quebrantado e contrito. Imagine um coro de anjos e arcanjos cantando diante do Senhor, em Deus Todo-Poderoso. Imagine os milhares de milhares de anjos e arcanjos diante do Senhor cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, seres angelicais. Jesus Cristo fala: se eu quisesse, eu rogaria, meu Pai lhe daria. Parece que são 12, mais de 12 legiões de anjos. Fala de muitos anjos, meu Pai me daria se eu quisesse, eu me daria. Ou seja, Deus tem ao seu dispor legiões, das legiões de anjos, arcanjos, serafins, querubins. O Senhor está buscando performance humana. Deus não está com busca de capacidade humana. E Paulo fala isso para os atenienses, fala assim: olha, o que vocês fazem pode ser muito bonito, mas Deus não está à procura disso. Deus não é servido por mãos humanas. O que vocês fazem, Paulo fala, o que não passa pelo coração transformado, coração contrito, não tem valor nenhum para Deus. Eu não estou falando que não precisamos fazer um coral bonito, ter um músico tocando bem, não, nada disso. Deus nos der um ministério de louvor aí, com vozes trabalhadas, treinadas, com um instrumentista tocando um belo instrumento aí, toda uma orquestra, será maravilhoso. Mas isso tem que passar pelo altar do Senhor, pelo quebrantamento, transformação de vida transformada, humilhada diante do altar do Senhor. Foi Deus que deu todas as habilidades para o homem. O que eu estou falando é que Deus não quer, Deus não busca, é ser servido por mãos humanas, servido pela capacidade humana. Tem homem que pode montar em um belo coral e cantar músicas extraordinárias, mas simplesmente homem fazendo, sem nenhuma obra de Deus. A nossa sociedade pode fazer isso. Pode montar uma banda aí bem trabalhada e sair na rua tocando, cantando, fazendo coisas que é bonita. Mas Deus não se serve disso quando é feito de forma humana, somente de fruto do coração do homem. Se não passar pelo critério da vontade de Deus, da obra do Senhor, pela transformação, se não for obra de um coração regenerado, isso de nada adianta. Paulo, depois de confrontar o ateniense, ele mostra a solução para a escravidão que tem dominado a humanidade. Ele não só mostra o pecado, ele fala assim: olha, isso tem solução. A partir do versículo 27, versículo 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ele fala: olha, nós movemos, nós existimos, nós vivemos, nós movemos, existimos em Deus. Todo o nosso ser depende de Deus. O nosso deitar, o nosso levantar, o nosso respirar, toda a nossa vida, ela depende de Deus. Depende da autoridade, da ordem de Deus. Toda a nossa existência, ela depende unicamente, exclusivamente de Deus. Estava nos nossos estudos da escola bíblica, nós falamos sobre o amor de Deus. Deus é amor. Falamos sobre aquilo que nós temos visto, que Deus manda chuva sobre a roça do bom e a roça do ímpio também cai chuva. O açude do crente é cheio, o açude do ímpio também é cheio. A chuva vem de dois açudes. Do jeito que a roça daquele que é fiel ao Senhor
produz, que Deus manda chuva, daquele que é espírita, que crê na reencarnação, também cai a chuva e produz. Quando a praga vem, como a roça vem, mas tudo bem a roça daquele que teme a Deus. Então é Deus que controla todo o ser, que foi Deus que criou todas as coisas. E Paulo fala: olha, cidadãos de Atenas, nós vivemos, nós movemos, nós existimos, porque Deus é o controle. Fala como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Apesar de ser homens ímpios, os poetas de Atenas falavam assim: nós somos geração de Deus. Existe um ser superior que tem criado todas as coisas, que criou os céus e a terra. Versículo 29, sendo por geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, ou à pedra trabalhada pela arte em imaginação do homem. Paulo confronta mais uma vez em relação à adoração pagã daquele povo. Ele fala: nós somos geração de Deus, não podemos imaginar, não podemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, ou qualquer material que foi esculpido pela imaginação do homem. Não, Deus está acima dessas obras de escultura que o homem faz. Deus está muito acima daquilo que você consegue moldar com ouro, moldar com prata, fazendo um pedaço de gesso, fazendo um pedaço de madeira. Não podemos imaginar que o nosso Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, pode se comparar com aquilo que o homem cria com suas mãos, e pensar que aquela obra pode ser venerada. Como diz muitos por aí que não adoram, mas simplesmente se veneram, que lhe prestam respeito. Adoração é veneração, respeito, é honrado, é magnificado. Eu fico impressionado na nossa sociedade no mês de junho, e fala assim: não adoramos mais. Mas aí passamos: Santo Antônio, rogai por nós. O que é isso? O que foi que veio ao mundo, que morreu nesse lugar, que pode interceder por nós? A Bíblia diz que somente o Espírito Santo intercede pelo povo, intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. O próprio Espírito de Deus é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 29. Sendo por geração de Deus, não devemos pensar, aliás, 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens de todos, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Se arrependam. Ora, não levou em conta os tempos da ignorância. Paulo disse que Deus não, que no passado, tempo de ignorância, você não conhecia, você não tinha ouvido o Evangelho, Deus não levou em conta. Deus esqueceu-se. Agora, porém, notifica aos homens em toda parte, se arrependam. Arrependam dos seus pecados. Se você tem ouvido falar do Evangelho, da palavra de Deus, dos ensinos do Senhor, a nossa resposta diante de ouvir a palavra de Deus é o arrependimento. Arrepender de nossos pecados, arrepender daquilo que temos cometido, arrepender das nossas transgressões, sabendo que todo homem é pecador, e você faz parte de geração pecadora, e que necessita arrepender de seus pecados e voltar-se para o Senhor em arrependimento e em confissões. Se colocar diante de Deus, porque Senhor Deus, tem misericórdia de minha alma, tem compaixão, porque eu sou pecador. Aquilo que Isaías diz: sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios.
serviço exclusivo a Ele, adoração exclusiva a Ele. E eu tenho sido tão negligente, tão omisso, tão rebelde. Clame ao Senhor para que Ele te ajude a voltar para Ele em arrependimento, em confissão, em prostramento diante do Senhor. Não pense em esperar por inocente aquele que pisou os lábios do Senhor, aquele que ouviu da palavra de Deus e o rejeitou, negligenciou, o tratou com pouca importância. Eu fico imaginando nós quando estivermos diante do Senhor, diante do trono de Deus, esperando a espera tremenda, esperando ouvir a sentença, porque vai lançar a sentença. A palavra de Deus diz que a nossa vida está escrita no livro da vida. Aquilo que nós fizemos, pensamos, falando diante de Deus. Agora imagine você diante de Deus e Ele começar a passar a tua vida num telão. Fala assim, olha aqui. Aí começa aquele risquinho, sabe? De correção. Vai ver se correção e lá faz um milésimo, está errado aqui. Falhou aqui. Aqui também. Olha, aqui também você pisou na bola. Aqui. Como que vai se justificar diante de Deus? O que nós podemos fazer? A alternativa para nós é não lançar os pés do Senhor. Já em prantos, lágrimas. Tem alguns meninos, vamos falar de Jacob, que tem muita meditada mais do que outro. Quando vê o Senhor, você está acabando de chorar, se derramando. Tem uns que não estão terminando, mas tem uns que vai chorando, se acabando já. Parece que o mundo está se acabando, né, Ana? Está se acabando tudo. Porque parece que tem que ser mais ou menos no diante de Deus. Nos humilhando diante do Senhor, eu pequei. E pequei muito. Falhei muito. Misericórdia de mim. Pessoas que precisam fazer isso agora. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem compaixão de mim, um pecador. Que sou falho. Apesar de conhecer já bastante a sua palavra, tenho falhado tanto. Tenho transgredido tanto, errado tanto. O versículo 31, Paulo diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Deus estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça. Ele fala julgar o mundo, mas não julgar o planeta Terra, o Sol, não. Fala julgar as pessoas. Eu e você há de julgar com justiça. Qual homem poderá permanecer de pé diante de Deus, diante do seu julgamento? Todos nós pecamos. E Romanos 3:3 é muito claro. Todos pecaram. Todos pecaram. E o 23 diz que o salário do pecado é morte. Isso aí, Paulo, outra vez, nos ajuda. Mas o dom gratuito de Deus é eterno em Cristo Jesus. Deus há de julgar. E Ele já estabeleceu um dia em que Ele há de julgar. Está estabelecido. Está determinado. Foi determinado a eternidade. Minha pergunta é: você sabe que dia é esse? Você já marcou no seu calendário lá o dia que Deus vai julgar? Está ciente desse dia? Parece que tem pessoas que sabem, marcou no calendário, está lá, eu sei que dia eu posso ver tranquilamente, chega lá pertinho e me resolvo. Às vezes nós vivemos como se nós soubéssemos exatamente o dia,
Você está aqui tranquilo, mas chega lá e me resolve. Não é o dia do julgamento de Deus, não é o dia do vencimento da sua fatura, do seu cartão, não. Você sabe o dia. Você escolheu um dia lá. Não é desse jeito, não. O dia está estabelecido por Deus e Deus sabe. Ele sabe. Mas eu e você não sabemos o dia. Sabemos que esse dia virá. O dia que Ele há de julgar no meio do varão que foi destinado para isso. Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar o pecador como eu e você. Mas Ele há de vir para julgá-lo com retidão, com justiça, com equidade. E todos nós compareceremos perante esse tribunal. E aquele advogado que hoje advoga a nosso respeito, ele não poderá mais advogar a nosso respeito. Ele irá sentenciá-los. Aqueles que foram marcados pelo sangue dele, pela entrada às moradas celestiais para reinar eternamente com Cristo. Os que não foram marcados pelo sangue dele, o Pai Deus fala que preparados estão no tempo, aqueles que estão separados de Cristo. Meus queridos, a palavra do Senhor é muito clara, nos ensina a nos acertarmos, ajustar os padrões do Senhor. Nossa caminhada, nós vamos ajustar os padrões de Deus, os parâmetros do Senhor, resolver a nossa vida com o Senhor, confessado diariamente, constantemente, explicar com misericórdia, perdão. E quando estamos no caminho, que o Senhor nos ajude, que Ele nos conduza nessa caminhada, nessa vida, até no dia que chegarmos diante dele, encontrarmos o justificados pelo Deus Todo-Poderoso. Vamos orar, vamos colocar em pé, vamos orar, falar com o nosso Senhor. Pai Santo, nós estamos aqui diante de Ti, Deus. Em Tua presença, Pai amado, estão as nossas vidas. Pai bendito, Tu conheces, Senhor Jesus, nosso pecado, nosso pecado. Tu conheces todo o nosso ser. Pai, não existe nada em nós não esteja diante de Seus olhos. Por isso eu te suplico, Senhor, misericórdia sobre minha vida, sobre a vida daqueles que estão se prostrando e clamando por perdão, Deus. Ó Senhor amado, Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar nos apresentando diante do trono de Deus as nossas súplicas, nosso clamor por misericórdia, por compaixão. Ajuda-nos, Senhor, a viver de forma que glorifiquemos o Teu nome, exaltemos o Ti, Deus. Pai Santo, eu te peço, meu Deus, seja com a Tua igreja, seja com o Teu povo, conduza-nos, Senhor amado, no caminho certo, que os nossos olhos estejam postos no Filho bendito, Deus Filho, que os nossos pés estejam caminhando em passos firmes no caminho preparado pelo Cristo Todo-Poderoso. Pai, eu suplico a Ti, continua conosco, ó Deus. Dirija-nos, Senhor, pelos Teus santos e retos caminhos e nos fortaleça conforme a Tua vontade. Pai, este é meu clamor, esta é minha oração, ó Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Deus em Cristo nos abençoe.